Graça e paz a todos. Amém? Muito bom poder estar aqui e poder fazer parte dessa festa. Que maravilha ver a igreja aqui com uma boa quantidade de pessoas, né? E eu quero não só agradecer a você que veio, mas também agradecer aqueles que estão acompanhando, né? Agora, graças a Deus, nós temos esse acesso às pessoas que às vezes não podem estar aqui. Alguns deles moram longe, né? Outros não podem porque não podem. Bom, entenda como queira, né? Quero agradecer a todos os que estão acompanhando ao vivo, aqueles que acompanharão depois, né? Muito obrigado, que Deus abençoe os amados irmãos. Eu tenho plena certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Tem que até tomar cuidado para não falar nessa noite, né? Nós estamos muito acostumados com a noite, mas eu tenho certeza. Eu me emocionei ali quando Jonatas leu Atos dos Apóstolos e ele foi até o verso 3. E foi uma resposta da minha oração. Gente, que coisa linda que aconteceu aqui. Eu chorei aqui não de tristeza, mas por saber que Deus está conosco. Mais uma prova incontestável de que Deus está conosco. Porque o versículo a ser lido, a base da ministração que o Senhor me deu nesses dias, está no verso 4. Ele leu até o 3. E o verso que Deus me deu é o verso 4. Abra aí na sua Bíblia, eu vou só ler o verso 4. E aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito quer falar na igreja, para a igreja nessa noite, nessa manhã. Sabia que eu ia falar à noite. Estão preparados? Pretendo não falar muito tempo, mas o tempo pertence ao Senhor. Versículo 4. Depois de tudo que o irmão leu, nos diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Gente, essa passagem é uma passagem tão interessante, tão linda, porque ela diz respeito a uma ordem do Senhor aos discípulos. Tudo começou com a obediência. O Senhor Jesus obedeceu o Pai. Quando o Pai disse vá, ele deixou de ser Deus para ser homem como nós. Ele veio, ele se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e obedeceu o Pai nos mínimos detalhes. E ele veio e ele fez uma obra linda na vida dos discípulos, os ensinando a andar conforme aquilo que o Pai queria com que eles andassem. E os discípulos aprenderam, eles tinham defeitos, eles tinham falhas, como nós temos defeitos e temos falhas, mas eles ouviram a voz de Jesus e aprenderam no discipulado que Jesus fez com eles. E então Jesus, após ele ter morrido, ele se apresenta e diz a eles: vocês não é para vocês se ausentar de Jerusalém, mas vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí acrescenta-se, porque será derramado sobre vós o Espírito Santo. E aí, em cumprimento àquilo que o Senhor Jesus Cristo determina a eles não vão para Capadócia, para Bitínia, para Panfilha, para Macedônia, para as imediações de Cirene. Eles não vão para um outro lugar, mas eles esperam em Jerusalém. Começa aí a obediência dos discípulos. E o interessante é que no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos claramente que o Senhor, ele fez com que aqueles que habitavam distante desses lugares que eu citei, eles vieram para Jerusalém para ouvir a palavra de Deus. Então não era necessário que eles saíssem, mas que eles esperassem o cumprimento da promessa, até que o Espírito Santo fosse derramado entre eles, e eles então pudessem pregar a palavra de Deus. E eles pregaram a palavra de Deus debaixo da obediência. Por isso, irmãos, que é muito importante que nós estejamos assim com os nossos corações abertos para obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes e prestarmos bem atenção naquilo que Deus deseja para cada um de nós.
Nos diz a palavra do Senhor que enquanto eles estavam reunidos em obediência, orando ao Senhor, eles poderiam ficar parados em Jerusalém, porque o Senhor não disse fiquem lá orando, mas eles aprenderam com Jesus que nós não podemos ficar parados, ficar inativos, sem buscar a sua presença. Às vezes as pessoas estão dentro do centro da vontade de Deus, mas lhe falta algo, lhe falta oração. Eles ficam em Jerusalém, mas a Bíblia diz que eles entram em oração, e a oração era unânime. Eles oravam ao Senhor para que se cumprisse a promessa dita por Jesus, a promessa que havia sido dita pelo profeta Joel, que naqueles dias o Espírito Santo desceria sobre eles. E aí então, reunidos ali, de repente, em obediência, de repente, veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e todos, eu digo novamente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas o interessante é que a obediência, ela não só atraiu o dom de orar em línguas, como muitos pensam que só isso aconteceu, mas não foi só isso que aconteceu. Porque a Bíblia diz que o Senhor toma Pedro, enquanto aquelas pessoas que estavam lá fora das regiões que eu citei para vocês, judeus de todos os cantos estavam ali fora, ouvindo, fazendo ali um questionamento, de onde que vem isso? Alguns diziam, vem de Deus, e outros diziam, eles estão embriagados. E aí o apóstolo Pedro, cheio da sabedoria de Deus, que havia sido dada pelo Senhor, na descida do Espírito Santo, ele sai para fora, e ele faz a sua primeira pregação em público, e diz a Bíblia que 3.000 almas se arrependem de seus pecados, e se rende a Jesus. Palavra da sabedoria veio sobre a vida daquele homem, palavra do conhecimento veio sobre a vida daquele homem, e eu ouso dizer que os dons espirituais foram dados ali, porque dentro desse contexto nós percebemos que ocorreu milagres, sinais, prodígios, curas, quantas e quantas coisas aconteceram ali pelo mover do Espírito Santo, que fora dado aos discípulos por conta de que eles obedeceram ao Senhor. Eles não foram para uma outra região, mas eles ficaram em Jerusalém, até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Você pode ficar cheio do Espírito Santo aqui nesse lugar. Você pode se encher com o Espírito Santo aqui nesse lugar. E é interessante que a igreja foi aumentando, e diz a palavra que em pouco tempo, 5.000 pessoas se rendeu ao Senhor, sem se contar mulheres e crianças. Um grande número de pessoas se renderam ao Senhor. Um grande número de pessoas vieram para ouvir aquilo que aqueles discípulos tinham a apresentar. E eles não apresentavam outro evangelho, senão aquele evangelho que fora pregado por aquele que veio preparar o caminho do Senhor, chamado João Batista. Eles vieram pregando o evangelho que são dois pilares, que é o evangelho do arrependimento e conversão. Grave bem isso no seu coração. João pregava batismo, mas ele pregava o arrependimento. Tanto é que ele exortava os religiosos, quando estes vinham para o batismo, ele dizia, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E esses discípulos, eles vieram na mesma linha, pregando em cima do fundamento, porque o único fundamento é Jesus. Diga aí, o único fundamento é Jesus. E eles vieram trazendo a palavra do Senhor, em cima de dois pilares, em cima desse fundamento, e eles trouxeram arrependimento e conversão. Porque não adianta a pessoa se arrepender e não se converter. Arrependimento sem conversão, gente, é remorso. É aquilo que Judas Iscariotes fez. Ele se matou, e muitos estão se matando, porque infelizmente choram, ficam ali gemendo diante de Deus até, mas não têm a condição e não conseguem se converter, ou seja, mudar do seu caminho. O Senhor veio trazendo esse evangelho por intermédio desses homens, que por obediência eles levaram a palavra de Deus, mas existe uma base de construção, queridos, e eu queria deixar claro para vocês, que o Espírito de Deus soprou no meu entendimento para que eu os trouxesse, para que eu dissesse para vocês que a base, é claro que existe uma estrutura em cima daquele que é o fundamento, que é Jesus, os dois pilares, que é arrependimento e conversão, mas existe uma base.
E essa base está escrito no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42. E aí nos diz a consequência daquilo que se faz quando nós seguimos essa vontade de Deus. Isso fica muito claro, nós precisamos trabalhar para Deus com sabedoria. Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, primeiramente, e depois o versículo 43 em seguida, traz o resultado desse feito por Deus ali. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, se referindo àqueles que haviam se convertido. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro ponto desta base é a doutrina dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Uma pessoa que se arrepende de seus pecados, até mesmo se converte, mas que não tem intimidade com a palavra de Deus, ele pode se enfraquecer e no meio do caminho voltar. Então, a primeira base em cima desse fundamento que é Cristo, é a doutrina dos apóstolos. E você tem tido a oportunidade de desfrutar da doutrina dos apóstolos ali na sua casa e também na congregação. Você pode de manhã abrir a sua Bíblia, você pode acessar, hoje está fácil. Você pode, se você não tem aí o aplicativo da Bíblia, você pode puxar na sua Bíblia, no seu celular, no seu iPhone, você pode puxar e você pode meditar na palavra de dia e de noite. Primeira base, gente, primeiro ponto básico é doutrina dos apóstolos. Repita, doutrina dos apóstolos. Outra coisa muito importante, infelizmente é necessário que se fale isso, né, a respeito da doutrina dos apóstolos, porque infelizmente é um hábito de muitos, de chegar em casa e jogar a Bíblia em qualquer canto, e a Bíblia fica empoeirada ali, só espera a participação na congregação para poder ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem. E às vezes não tem paciência de nem ouvir pelo YouTube, não tem paciência de nem analisar nada que se fala. Então é necessário que seja dito isso nesta manhã, para que nós possamos ter uma base. Nós estamos fundamentados em cima do fundamento que é o Cristo. Mas o Cristo, ele é revelado por intermédio da sua santa palavra. Aliás, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o verbo da vida. O segundo ponto, amados irmãos, que é crucial e necessário, está aqui dentro desse texto também, onde diz doutrina dos apóstolos e também na comunhão. A comunhão, o que é comunhão, queridos? Comunhão é estarmos juntos. É estarmos juntos. Não é só doutrina dos apóstolos. Não é só conhecimento das Escrituras. Mas comunhão é estarmos juntos. Nós temos a oportunidade de estarmos numa congregação, aonde temos atividade praticamente todos os dias. Nós podemos comungar uns com os outros. O salmista no Salmo 133 diz que na comunhão é que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E infelizmente, muitos não querem desfrutar dessa comunhão, porque acham que a comunhão é tóxica, que a comunhão não ajuda, não auxilia, mas atrapalha. Mas isso é uma mentira de Satanás, e eu estou aqui para quebrar essa regra estabelecida pelo diabo, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que significa isso? Significa que na comunhão você vai ser tratada, eu vou ser tratado, nós seremos tratados, porque nós vamos nos esbarrar um no outro, e o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor jamais acaba. O amor não se exaspera, não se ressente do mal, o amor não busca seus próprios interesses, mas sim o interesse do próximo. Por isso que na comunhão o Senhor ordena a bênção para a vida para sempre. Há quem pense, gente, que é somente, eu digo somente porque é também a prosperidade desta terra. É também porque o Senhor abençoa os seus servos. Tudo aquilo que você precisa, talvez não seja aquilo que você queira, mas aquilo que você precisa, Deus te supre, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará.
Ah, ele não nos faltará? Sim, ele não faltando, não falta nada para nós. Quando você olha para a sua mesa e você vê a sua mesa repleta, não foi por você, foi pela graça de Deus, foi pela bondade de Deus, foi pela misericórdia de Deus. Então a comunhão é importante, irmãos. Muitos desprezam a comunhão. Eu não vou lá no meio daqueles hipócritas, eu não vou lá no meio daqueles religiosos. O que eu vou fazer lá? Talvez alguém que esteja assistindo pelo YouTube tenha pensado a mesma coisa, mas isso é uma falsidade do diabo. Isso não é verdade. É na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Gente, nós não podemos aceitar a visão dos desigrejados que diz que igreja não serve para nada. Serve sim, serve para moldar o nosso próprio caráter. Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Agora, amar aquele que às vezes é pedra no sapato, Jesus amado, é complicado demais. Os irmãos dizem amém para isso? O amor tudo suporta. Isso é escritura. E eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão. Outro ponto crucial, necessário para nós, é base que está em cima do fundamento que é o Cristo, que é Jesus. Jesus comia, bebia, tomava a sua ceia, sua refeição e também a ceia, ceou com os discípulos e disse que era necessário que eles assim fizessem. E quantos desprezam ou às vezes sentem medo da ceia. Diz, eu não vou participar do culto de ceia, então eu não vou para lá. Mas não é isso que Deus quer para nós, irmãos. Nós devemos participar da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor, amados irmãos, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós relembramos aquilo que nos foi ensinado. Que aquele que não come do corpo, não come da carne de Jesus, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo para Jesus, estamos arrependidos dos nossos atos errados. E nós estamos aqui refazendo a nossa aliança contigo, Senhor. Nos aceita, nos recebe, Senhor. Mesmo sendo pequenos como somos, mesmo sendo falhos como somos, mas nos recebe, Senhor. E então nós novamente reafirmamos a nossa aliança. Nós confirmamos que nós estamos aliançados com Jesus. E apesar de sermos falhos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então é muito importante o partir do pão. Nós não podemos desprezar o partir do pão. Ah, é ceia, eu não vou. Não, gente. É doutrina dos apóstolos, é comunhão e é partir do pão. Amém? Estamos juntos aí, os irmãos estão entendendo a mensagem? E por último, gente, agora a gente aqui fecha. E eles viviam também, como que eles viviam? A partir do pão e nas o quê? Repita de novo, será que é somente a oração individual? Não. Oração em conjunto. Existe a ligação da oração. Você pode orar no seu quarto. Você pode clamar, entra no seu quarto, fecha a porta, seu pai em secreto ouve a sua oração. Mas os discípulos, irmãos, eles atraíram o olhar de Deus de uma maneira, de uma forma especial, em Jerusalém, em obediência, orando juntos. Foi dessa forma que Deus, vendo a atitude de obediência daquele povo, Ele resolveu resolver o problema da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor me trouxe essa palavra para dizer para vocês que Ele quer resolver o problema da igreja, no individual e também na coletividade. Mas esse princípio não pode faltar. Nós não podemos negligenciar de maneira nenhuma um tempo com Deus e um tempo com os irmãos em oração. E graças a Deus, como diz o Márcio, meu irmão, graças a Deus que nos dá a vitória, nós temos aqui espaço, horário, tempo determinado para tudo que foi dito nesse lugar. Nós temos aqui os nossos cultos onde a palavra de Deus é ministrada. Nós temos aqui os nossos cultos que promovem a comunhão dos irmãos. Hoje nós vamos poder até comer juntos.
Nós temos aqui a doutrina dos apóstolos, a comunhão. Nós temos aqui o partir do pão. Daqui a pouco nós vamos partir o pão em memória do Senhor. E a semana inteira, de segunda a sexta, alguns acabam também orando no sábado e no domingo. Mas nós temos as intercessões, as orações, as súplicas, os clamores que são levantados aqui nesse lugar. E eu sei que todos sabem o horário em que nós estamos aqui. Na segunda-feira, o nosso querido Bolderini e sua esposa Débora, que já há muito tempo faz esse trabalho de intercessão, estão aqui à noite. Eu tenho procurado estar com eles aqui também. Embora que tive uma cirurgia essa semana passada, alguns pensaram que eu tinha até morrido. Brincadeira à parte. Foi legal que a minha esposa mudou até a foto do perfil dela. Colocou ela lá do ladinho, não é só a família, eu e ela ali dentro. Falei, meu Deus, será que ela está pensando, né, mano? Será que ela está pensando que eu morri, né? Mas não. Aí eu não pude estar, mas segundas-feiras às 7h30 da noite, estou aqui em obediência à voz do Espírito, usando o Bolderini e a Débora para falar comigo, para que nós mudássemos para segunda-feira à noite. E mudamos. Falando com o meu pastor, que ânimo, não me deixe faltar, falou, tudo bem, então vamos. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de manhã das 8 às 9, nós temos estado aqui. Pastor que não me deixa faltar ânimo para orar, e algumas irmãs, e um irmão ou outro, que tem vindo orar. Então você pode arrumar um tempo para você buscar ao Senhor. Então vamos refazer. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Sabe qual foi o resultado disso para a igreja de Jerusalém? Quem sabe aí, levanta a mão. Não é na comunhão que o Senhor ordena a bênção? Então, para aqueles que reclamam, que dizem assim, onde que estão os milagres? Onde que estão as curas? O que é que Deus está fazendo? Deus fez na vida desses discípulos que foram obedientes. Isso quer dizer que Deus vai fazer também nessa casa. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Se existe uma coisa que Deus não faz, é acepção de pessoas. Ele chamou você pelo seu nome. Ele deu a você uma nova identidade. Ele chama você para comunhão. Ele chama você para a palavra. Ele chama você para a comunhão. Ele chama você para o partir do pão. E chama você para a oração. Para que se cumpra o que está escrito no verso 43. Olha só o que está escrito. Por conta dessa obediência e dessa atitude desses amados irmãos, em cada alma havia temor. E muitos, olha só gente, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não eram poucos. Eu já vi, gente. Eu disse isso. Eu já vi, graças a Deus, cego enxergando, eu já vi. Eu já vi paralítico andando, eu já ouvi. Eu já vi mudo falando, eu já vi. Eu já vi liberto de demônio. Eu já vi gente que quase subia para as paredes, liberto, livre, eu já vi. Mas eu ainda vi pouco em vista daquilo que Deus quer fazer, porque Deus quer fazer grandes coisas no meio do seu povo. E esse povo, irmãos, pode ser o nosso povo também. Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer ver jovens, Ele quer ver jovens profetizando e velhos como eu ainda sonhando sonhos. Ele quer ver isso. Mas há necessidade de nós entrarmos dentro desse padrão estabelecido por Jesus. Os discípulos foram obedientes e nós precisamos trilhar para dentro desse caminho de obediência. Perceba que essa base da igreja, gente, é muito importante, porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente desesperada, aflita, sofrendo. O versículo 46 nos diz algo muito importante também. Porque diz ali o texto, dentro desse mesmo contexto, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. A unidade, gente, é muito importante. É imprescindível a unidade. Porque é na unidade que o Senhor derrama a bênção.
É na unidade, presta atenção, gente. É na unidade que o Senhor derrama a bênção. O Senhor não quer um povo desunido, um povo separado, um povo que busca seus próprios interesses. Não, Deus quer um povo unido, um povo que ama a sua palavra e luta pela unidade. É isso que Deus quer. E aqui diz esse versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. E aí diz o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Você quer ver gente se salvando? Quer ver gente liberta? Então entre para dentro da unidade e cumpra com esse propósito estabelecidos por Deus aqui. Abrace a causa da igreja, que com certeza você será abençoado em Jerusalém, Capadócia, Bitínia, Macedônia, enfim, todos os outros lugares poderão vir e congregar. Eu não me refiro a nós, porque nós não somos especiais. Especial é todo aquele que invoca o Senhor. Mas você está em Jerusalém. Quem está em Jerusalém? Então cumpra com o propósito dado por Deus. Agora presta atenção, não quero falar muito tempo, mas eu disse há uns dias atrás que essa oração que Jesus faz, no capítulo 17, 21 de João, diz respeito a nós. Quando ele ora para que o povo se tornasse um, ele diz assim, para que todos compreendam que eu vim da parte do Pai. Eu oro por eles para que eles sejam um só, para que o mundo creia que tu me enviaste. É assim que está escrito ali. Para que tu me enviaste. Amados irmãos, nós somos, aleluia, nós somos um santuário do Altíssimo. O Salmo 46, agora quero entrar no detalhe daqueles que vão se achegar. O Salmo 46, verso 4 nos diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Eu quero dizer, eu ouso dizer que nós somos santuário do Altíssimo. E dentro de nós tem um rio que emana do trono de Deus, porque Jesus vai dizer no capítulo 7 de João, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, gente, nós somos esse manancial. De dentro de nós tem água viva. Água que vai emanar de dentro desse santuário, porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos atentar para isso, porque nós não seremos abalados. Nós não precisamos depender de um tanque chamado Betesda. Havia um miserável, um coitado no tanque de Betesda, esperando há 38 anos a agitação das águas. 38 anos, paralítico, sem que ninguém pudesse colocar ele no agitar das águas. Ele tem um encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, a solução para o problema dele veio. Quando você teve um encontro com Jesus, a solução para o seu problema veio. Você se tornou um rio, você se tornou um manancial. E tem muita gente como esse paralítico que precisa receber o toque de Jesus. E esse toque só será dado por intermédio da igreja que congrega, a igreja que obedece, a igreja que é unânime, que não titubia, que não vacila. Uma igreja que vive na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em unidade, em unanimidade. Tanque de Betesda, queridos. Quando Jesus diz que ele faria com que de nós fluísse um rio de água viva, quando ele disse isso, ele pensou em mim, pensou em você. Sabe essa vontade de orar que você tem? Vontade de cantar, vontade de adorar, vontade de visitar alguém, algo que queima no seu peito. Isso aí é um sinal de que você está de fato selado. Deus está contigo. Esse capítulo 5 de João, onde fala desse paralítico, ele mostra que esse tanque de Betesda, eu não sei exatamente o fato, se de fato a água era agitada pelo anjo ou não, isso aí não vem ao caso. Há quem diga, não, isso aí era uma superstição, isso aí não vem ao caso. Eu em partes acredito, mas quando esse paralítico ele clama ao socorro,
a situação dele muda. Isso é verdade. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele: o que queres? Eu quero ser curado. E aí Jesus diz assim: ser curado. E ele é curado daquela paralisia, 38 anos. Amados irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente esperando no tanque de Betesda. O tanque de Betesda tem limites. O tanque de Betesda tem uma regra estabelecida: se o anjo se apresentar, eu vou ser curado. Mas quando nós estamos, ou alguém está diante de um manancial, gente, não tem por onde correr da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor está dentro de nós. Há um rio que emana de dentro de nós, é de dentro para fora, uma fonte inesgotável. Por isso que as pessoas gostam de estar com você. Por isso que as pessoas reclamam a sua ausência. Tem gente que fala assim: não, me reclama minha ausência. É claro, ele quer estar perto de um manancial. Porque é muito bom você estar perto de um manancial. Às vezes você se reúne com o irmão e você conversa com ele 8 horas. E não cansa. Você leva o irmão até na esquina, o irmão traz você de volta. Você leva ele para lá e traz você de volta. É assim, gente, porque tem um manancial. Não é isso? Não é uma conversa vazia, mas é algo dado pelo Senhor. E a igreja, ela deve ter condição de levar o socorro para as pessoas. Betesda, no hebraico é Bet-Shesed, ou Bet-Reset, que significa casa de misericórdia, casa de bondade. A igreja é casa de misericórdia, a igreja é casa de bondade, mas a igreja, irmãos, ela é formada por membros, e os membros precisam estar bem enquadrados dentro disso que Deus estabelece para nós. A igreja deve estar em condição de trazer cura, libertação para o povo, que espera a bênção há muitos anos. Ah, se não houvesse, gente, alguém para, desse manancial de dentro de si, ter estendido as mãos para mim, ter colocado uma Bíblia no meu peito, talvez eu nem existisse, porque me lançaria num manicômio, num lugar de loucos. Tão jovenzinho, com 18 anos, 17, 18 anos. Seria jogado lá e me encheriam de droga. Mas não, gente. O Senhor usou alguém para impor as mãos na minha cabeça e cantar comigo um cântico que eu nem conhecia. E o Senhor arrancou de mim um cântico que eu não conhecia. E eu comecei a cantar com Ele. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. E Ele não falhou. E além de não falhar, Ele me chamou. E Ele me disse: eu irei adiante de ti, aplainarei as montanhas e desenterrarei os tesouros escondidos, para mostrar que eu sou o seu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor, mas Ele quer usar você e quer me usar, amados, para levar a libertação para as pessoas. Há muitas pessoas às margens do tanque, mas diz um versículo muito importante dentro desse texto, do capítulo 5. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual trabalho a ser feito? Estou partindo para finalizar. Qual trabalho a ser feito, irmãos? Base. Primeiro, conversão, arrependimento. Em cima do fundamento. Não é isso? Fundamento só Jesus. Não tem outro fundamento. Mas existe uma base. Não cresça, não viva na igreja sem base, sem estrutura. Para que se alguém fizer uma pergunta para você, você vai ficar gaguejando. Não. Mas é a base. Vamos repetir de novo? Fale comigo. Doutrina dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão. E oração. Agora diga, isso não pode faltar na vida da igreja. E se eu estou faltando com essa obrigação, eu estou falhando. Mas hoje, eu entendi o que o Senhor revelou por meio desta palavra. E eu caminharei dentro desse propósito estabelecido por Deus para a minha vida
porque eu quero ser bênção para aqueles que estão esperando em volta do tanque de Betesda, porque eu faço parte de um povo que socorre, abençoa e liberta as pessoas. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo quis trazer para vocês, com certeza absoluta, foi totalmente dada por Deus. Receba essa palavra, vocês que estão aqui e aqueles que nos assistiram ao vivo, que terão a oportunidade também de assistir. Desfrute aí dessa palavra, seja transformado, mudado e seja um canal de bênção, porque Deus quer usar você em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja Deus.